meus queridos? Tudo bom com vocês? Estamos de volta para mais um Aula Paraná. Sou a professora Desirê, professora de matemática, e vamos juntos hoje com mais um pouco desse mundo fantástico que é a matemática, hein? Não me abandonem! Estou contando com vocês. Prof, primeiro, a gente sempre começa a nossa aula com o quê? Com os nossos avisos e lembretes, não é mesmo? Então, não esquece, acessar o Classroom, resolver a atividade obrigatória, ler o mural, participar do Meet que o professor organiza com vocês, não pode ficar sem fazer nada. E você, meu querido aluno que não tem acesso à internet, não fica triste, tem atividade para você também. Vai até a sua escola, retira a atividade, leva para casa, resolve e depois entrega. O importante, meus queridos, é todos vocês estarem fazendo atividade. Vamos garantir todo mundo aí, hein? Nota e aprendizagem. Tranquilo? E agora, prof, o que a gente viu na aula passada? Na aula passada, nós estudamos o perímetro com frações e números decimais. E nesta aula, nós vamos continuar com frações e números decimais, porém vamos estudar a área. A área ela é um pouquinho mais diferente ali que o perímetro. A gente tem que analisar bem lá a nossa figura para saber como calcular essa área. Então, presta bem atenção que a prof vai começar a aula relembrando algumas coisinhas. Então, para você que lembra mais ou menos o que é a área, mas não está muito bem familiarizado, presta atenção. Então, olha lá, lembrando. Para calcular a área de um polígono, devemos analisar qual o seu formato, para então saber qual fórmula utilizar. Então, primeiro, tenho que ver qual é a figura que eu tenho ali no meu desenho, o formato dela, do meu exercício, para eu saber qual a fórmula que eu tenho que utilizar. Porque cada figura geométrica ali na matemática calcula a fórmula calcula a área com uma fórmula diferente. Então, você precisa saber qual que é, tá? Hoje a prof vai relembrar duas, porque nós vamos utilizar aqui na aula, tá bom? Então, olha lá. Primeiro, algumas fórmulas, né? A área do quadrado. Vocês lembram lá? Qual é a principal característica do quadrado? Todos os seus lados têm a mesma medida. Então, os lados a gente chamou de L, né? Que eles têm a mesma medida. E para eu calcular a área do quadrado, a gente tem que pegar o lado e elevar ao quadrado. Por que isso? Porque ele é bem parecido aqui, ó, com a área do retângulo. Se eu pego um retângulo e divido no meio, eu vou ter 2 quadrados, não vou ter... Então, o que você faz? Para calcular a área do retângulo, você faz a base vezes a altura. Base vezes a altura, porque o retângulo são medidas diferentes. Como o quadrado são medidas iguais, iria ficar lado vezes lado. Mas o que é lado vezes lado? É o lado ao quadrado. Tranquilo? Lembraram? Já fizemos exercício sobre isso, hein? A gente vai estar utilizando agora para calcular isso, os números decimais e as frações, tá bom? Então, vamos continuar aqui, ó. Praticando treinar bastante, hein? Uma parede tem 8 metros de comprimento por 2,75 metros de altura. Com uma lata de tinta, é possível pintar 10 metros quadrados de parede. Quantas latas de tinta serão necessárias para pintar toda essa parede? Não sei! E agora? A gente tem que calcular a área dessa parede para daí saber quantas latas de tinta a gente vai usar, hein? Essa parede tem um formato de quadrado, tem um formato de um retângulo. Qual será que é? Não tá difícil, hein? Analisa, façam aí, daqui a pouco a gente volta.
E aí, conseguiram? Viram ali o formato? Olha, lembra que eu falei para ser um quadrado, todos os lados têm que ter a mesma medida. Aquela parede tem as mesmas medidas? Não, não tem, né? Então, olhem aqui com a prof, a parede ela tem 8 metros de comprimento por 2,75 de altura. Então, como as medidas são diferentes, ela tem um formato retangular. Essa parede tem um formato retangular. Então, para calcular a área dela, nós vamos utilizar a fórmula da área do retângulo, tá bom? Então, olha lá, a área do retângulo é dado pela base vezes a altura. Quem é a base? A base é o comprimento da parede. Quanto que mede o nosso comprimento aqui? 8 metros de comprimento, ou seja, a base mede 8. E a altura, 2,75, ou seja, nós vamos ter que multiplicar 8 vezes 2,75, tá bom? E isso vai fazer a gente calcular a área, ainda não é a nossa resposta final. Então, olha lá, fazendo a multiplicação. Como que faz a multiplicação de número decimal? Lembram lá? Conta quantas casas decimais tem nos números que a gente está multiplicando para colocar lá essas casas decimais no resultado. Fazendo essa multiplicação, nós encontramos 22,00. Lembram que eu falei numa outra aula para vocês? O que é o zero lá na parte decimal? Ele representa que não tem parte decimal, então a gente pode tirar ele. A gente pode tirar esses 2 zeros e ficar só com o 22, tá bom? Então, aqui significa que vai dar a área dessa parede, que aqui está um R porque é a área do retângulo, vai dar 22 metros quadrados. Acabou? Não! 22 metros quadrados é a parede. Eu preciso saber quantas latas de tinta eu vou usar para pintar essa parede. O que o exercício fala? Ó, que cada lata de tinta dá para pintar apenas 10 metros quadrados de parede. Mas a nossa parede, ela tem 22 metros quadrados. Ah, prof, eu vou usar 2 latas de tinta? Não, 2 latas só vai dar 20 metros quadrados, não dá a parede inteira. Eu preciso pintar a parede inteira. Então, eu vou precisar de quantas latas de tinta? 3 latas, mas vai sobrar muita tinta. Não importa, tem que pintar a parede inteira, não é mesmo? É isso que o exercício está pedindo. Ou seja, quantas latas de tinta a gente vai precisar? 3 latas de tinta. Acertou? Conseguiu? Tava meio fácil, mas tem que treinar bastante, tá bom? Não conseguiu, não tem problema. Vai lá, refaz e treina aí em casa, tá? Vamos praticar mais um pouquinho então. Praticando 2. Quantos metros quadrados de azulejo são necessários para revestir até o teto as 4 paredes da seguinte cozinha? Então, olha lá, eu tenho uma cozinha, ela tem o formato de um bloco retangular, o que é isso? Um paralelepípedo. E nós vamos colocar azulejo até o teto dessa cozinha. Porém, cuidado, porque eu tenho aqui, ó, em 2 paredes, eu tenho porta e em uma eu tenho janela. O que é isso? Vai azulejo nesses buracos onde vai porta e janela? Não, né? Então, na hora de calcular essa metragem, a gente tem que tirar o tamanho da porta e da janela. Para isso, olha a dica que ele deu em azulzinho ali para vocês. A área de cada porta vale 1,60 metros quadrados e a área da janela, 2 metros quadrados. Então, tem que calcular a área das paredes e aonde tem porta e janela, tirar isso daí, tá bom? Então, façam aí que daqui a pouco a gente volta.
E aí, conseguiram? Prof, ficou um pouco difícil, por quê? Porque eu tinha parede e tinha janela, não entendi muito bem o que fazer. Então, presta atenção, porque, gente, esse cálculo é um cálculo muito, muito utilizado pelos pedreiros, na parte das construções, porque quem nunca colocou azulejo até o teto ou tem uma casa que tem isso? Então, é algo que está no nosso dia a dia que a gente precisa aprender, tá bom? Então, presta bem atenção lá como que a gente vai fazer isso daqui. Então, analisando cada parede, nós temos o quê? A prof fez bem colorido para vocês conseguirem analisar o que eu vou explicar agora. Presta atenção. Lembra que eu falei que quando nós temos um lado de frente para o outro, eles têm a mesma medida? Então, aqui também vai acontecer a mesma coisa, comparando comprimento e altura. Então, olha lá, ó. A parede 1, ele está em oposto com a parede 2. Elas são paralelas. E na parede 1 e na parede 2 não tem porta e nem janela. O que significa isso? Que a área da parede 1 e a área da parede 2 vão ser iguais. Elas vão ter a mesma medida. Por isso, a prof colocou P1 igual a P2, tá bom? E também porque ali significa que elas são paralelas. Da mesma forma que o P4 que está aqui e o P3 que está atrás. O P4 e o P3, eles não vão ter a área total lá no final igual, porque a gente vai precisar tirar a parede e a porta. Mas a parede inteira, se não tivesse nenhum buraco, também teria o P3 igual ao P4. Para que isso? Para a gente precisar calcular apenas uma fórmula para P3 e P4 e uma fórmula para P1 e P2, que é a parede 1 e 2. Aí lá no final a gente tira os buracos que precisa, tá bom? Então presta bem atenção. Vamos começar pela parede 1 e a parede 2, que é P1 e P2 que a prof chamou. Então olha lá, como elas são opostas, elas têm a mesma medida. Então aqui, ó, a nossa base mede 3 metros. E a nossa altura mede 2,70 metros. Como é um retângulo, porque são medidas diferentes, nós usamos a área do retângulo, tá? Qual que é a fórmula? Base vezes altura, ou seja, 3 vezes 2,70. Tranquilo? Só substituímos ali. Agora a gente vai calcular. Então, 2,70 vezes 3, fazendo a multiplicação e não esquecendo da vírgula no resultado, você vai encontrar que vai dar 8,10 metros quadrados. O que significa isso? Que a parede 1 mede 8,10 metros quadrados e a parede 2 mede 8,10 metros quadrados de área. Tudo bem? Isso é só uma parte do exercício. Falta a gente olhar a parede 3 e a parede 4, tá? Então, presta bem atenção aí. Olha aqui com a prof. Parede 3 e 4. Então, igual eu falei, por mais que elas tenham alguns buracos de porta e janela, a gente vai pegar aqui e a gente vai tirar esses buracos lá no final, tá bom? Então, ó, base vezes altura, porque é um bloco retangular. Então, base vezes altura. Base 4 metros, altura a mesma que está lá é a mesma que vai estar aqui, de 2,70 metros. Substituindo lá na fórmula, ó, base vezes a altura, 4 vezes 2,70, tranquilo? Isso vai dar o nosso tamanho da parede inteira, sem buraco nenhum por enquanto. Então, olha lá, 2,70 vezes 4. Quanto que dá isso? 10,80. O que significa? Que a parede 3 e 4, inteirinha, sem nenhum espaço, mede 10,80 metros quadrados. Só que elas estão inteiras? Não, a prof já falou, elas têm buracos ali, que é o buraco da porta, o buraco da janela. Então, a gente tem que tirar esse tamanho dos buracos, porque a gente não vai pôr azulejo nesses buracos ali, tá bom? Então, nesses espaços não vai azulejo. Então, como que a gente faz aqui, ó? A área da porta, a gente sabe que mede 1,60 metros quadrados. E a área da janela mede 2 metros quadrados. A parede 3, ela tem a porta e tem a janela.
Então, a gente precisa pegar o tamanho da área inteira dela e diminuir o tamanho da área da janela e o tamanho da área da porta, tá bom? Então, fazendo aqui, ó, fazendo passo a passo ali, 10,80 menos 1,60, lembra? Inteiro embaixo de inteiro, vírgula abaixo de vírgula e decimal abaixo de decimal, você vai encontrar 9,20 metros. Ainda falta tirar o 2, né, que a gente não usou. Então, 9,20 metros menos 2 vai ficar 7,20 metros. O que significa isso? Ó, que a parede 3 mede 7,20 metros quadrados. A parede 3. Vamos fazer o mesmo processo para a parede 4, tá bom? Então, aqui a parede 4, ó, 10,80 metros, mas ela só tem uma porta, então menos 1,60. Fazendo a continha, você vai encontrar que a parede 4 mede 9,20 metros quadrados. Acabou? Não, meu Deus, não! Não, nós encontramos as áreas das paredes separadas, a gente quer a área total, então é só somar tudo, tá bom? Então, somando aqui, ó, a área total de todas as paredes, que é o azulejo que a gente vai precisar, é a área da parede 1 mais a área da parede 2, parede 3 e parede 4. Pegando ali o que a gente encontrou e substituindo, a gente vai somar tudo isso. Então, colocando todos, igual eu falei dos inteiros, da vírgula e dos decimais, um embaixo do outro certinho, vocês vão encontrar 32,60 metros quadrados. O que significa isso? Que nós vamos precisar de 32,60 metros quadrados de azulejo. Viram como não foi difícil? É só prestar bem atenção. E agora? Acabou a nossa aula. O que nós vimos na aula de hoje? Nós vimos área com frações e números decimais. A prof trouxe algumas mensagens para vocês ficarem pensando um pouquinho, tá? Então, olha lá. Primeiro, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Essa mensagem, essa frase é do Chico Xavier. Então, não importa como que foi o nosso começo, importa é que agora nós podemos fazer a diferença para lá na frente ter um futuro melhor, tá bom? Mais uma frase para vocês. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Cora Coralina. O que é isso, prof? Que não adianta a gente ficar só reclamando e reclamando da vida. Ai, porque isso, porque aquilo, eu não consigo estudar, eu não aprendo. Mas o que você está fazendo para aprender? Você está esforçando, você está se dedicando, você está estudando? O que você está fazendo para melhorar? Né? O que nós podemos fazer para melhorar a convivência com os nossos pais, irmãos, irmãs? O que a gente pode fazer? É um ponto para a gente pensar, que a gente também tem que melhorar, não só os outros, não é verdade? Vamos olhar para nós, ninguém é melhor do que ninguém. Temos que todos darmos o nosso melhor, melhorar para ter um futuro melhor. E eu vou deixar uma mensagem um pouquinho para vocês pensarem aí e daqui a pouco eu leio ela para vocês. Leram a mensagem? A prof vai ler essa mensagem com vocês agora. Querido estudante, grandes conquistas são realizadas com dedicação e esforço. Parabéns por sua luta, garra e determinação em seus estudos. Meus queridos, parabéns! Vocês são vencedores. Vocês que estão estudando, estão fazendo as atividades, todos vocês merecem, ó, uma salva de palmas. Vocês estão de parabéns. Continuem assim, estudando e dando o seu melhor. E é isso, ficamos por aqui. Um beijo da professora Desirê e até a próxima.